pessoal, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso objeto de estudo de hoje é a carta aos Hebreus. Certamente, teríamos a necessidade de um trimestre ou mais para podermos estudar a fundo essa carta, pois é um conteúdo riquíssimo da palavra de Deus, traz doutrinas excelentes a respeito de Cristo para o nosso conhecimento, mas nesta oportunidade nós vamos fazer uma análise e algo bem resumido, desta carta que tem 13 capítulos. Esta carta, assim como boa parte das cartas do Novo Testamento, ela traz uma mensagem aos seguidores de Cristo, os novos convertidos, e neste momento aos judeus, aos hebreus, como diz o nome da carta. Esses judeus convertidos estavam sendo perseguidos em relação àquilo que eles criam a respeito de Jesus. Houve um evangelho, a boa nova de salvação que foi pregada a eles, eles se converteram, mas, como nós já estudamos em outras cartas, haviam ali os chamados judaizantes, que mostravam para eles que aquela doutrina ela precisava ser acrescida de alguns costumes judaicos. Então essa carta é uma carta de encorajamento para ajudar aos judeus crentes. Ela tem uma autoria indefinida. Muitos acham que é o apóstolo Paulo por algumas características da literatura, da escrita, enfim, mas não há, assim, um autor definido. Mas eu creio que isso é o que menos importa. Como nós já aprendemos, a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando nós observamos uma carta como essa aos Hebreus e observamos o conteúdo riquíssimo em termos de conhecimento bíblico, conhecimento de Jesus, nós deixamos assim a questão da autoria como uma parte secundária. Mas a grande mensagem desta carta é a superioridade, a supremacia de Cristo. O autor aos Hebreus vai nos mostrar que Cristo é superior a muitos ensinamentos, a muitos homens que, ainda que fossem homens de Deus, não eram superiores a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que foi enviado por Deus para que pudesse nos salvar por meio do seu sacrifício. No capítulo 1, ele começa logo no primeiro versículo dizendo: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, a nós falou-nos pelo Filho, dando uma clara noção, uma clara orientação no sentido de começar escrevendo, mostrando que Jesus Cristo verdadeiramente era o Messias prometido. Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus que foi enviado para resgatar o mundo de seus pecados. No versículo 4, ele fala que Cristo é mais excelente caminho. Ele é, inicialmente falando, superior aos anjos. Nós entendemos que os anjos são seres criados e subordinados a Deus. Eles são espíritos ministradores. Eles são usados por Deus. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados, para oferecer um sacrifício único. Então, ele já começa mostrando a questão da superioridade aos anjos, porque os anjos, em uma época e até hoje, em muitos segmentos, em alguns segmentos, os anjos são adorados como seres que podem transmitir alguma bênção ou que podem ser cultuados. E a Bíblia nos mostra claramente que o único que deve ser cultuado, adorado, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ainda mostrando sobre essa superioridade, vai nos falar também a respeito da superioridade de Cristo a Moisés. Moisés foi apenas um servo da casa. Cristo é o construtor da casa de Deus. Observem a diferença, Moisés tem o seu valor? Tem, claro que tem. Assim como Abraão, assim como outros heróis da fé que nós vamos falar mais à frente. Mas
não tem poder nenhum para salvar. Não foi ele que morreu na cruz para que pudesse salvar e remir o povo dos seus pecados. Moisés foi um servo valoroso, usado por Deus num momento específico e tem o seu valor, sim. E o escritor, então, quer mostrar a esses judeus, aos cristãos novos convertidos, que ainda que eles gostassem, admirassem a Moisés, a Abraão, eles eram apenas homens que foram usados por Deus para um momento específico e não exatamente tinham o poder para salvar. Somente Jesus Cristo tinha esse poder. O autor, ele fala também da falta de fé daqueles que não entraram no repouso. Ao falar da superioridade sobre Moisés, ele vai nos relatar a respeito da experiência de Moisés com o povo no deserto. E vai mostrar que este repouso era a terra prometida. Depois de passar por muitas lutas, de muitas dificuldades, num deserto terrível, eles chegaram à terra prometida. Só que, ao longo desse percurso, muitos ficaram pelo caminho, infelizmente. Então, nesta carta, o autor aos Hebreus vai falar muito sobre fé. E neste momento, ele ressalta que a fé é tremendamente importante para que possamos vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas batalhas do dia a dia. E se nós estamos nesse mundo, nós não estamos livres de lutas, de batalhas, de dificuldades. O que nós precisamos é ter fé. Mais à frente, nós vamos falar também que o escritor aos Hebreus vai dizer que o justo viverá pela fé. Então, nós temos a clara impressão, a clara certeza de que nós precisamos de fé. Aquele povo que caminhava pelo deserto precisava ter fé, entender que Deus havia feito muito por eles e que estava fazendo, mandando comida do céu, fazendo água brotar da rocha, mas mesmo assim continuavam murmurando. Então, ele vai falar na carta aos Hebreus, vai trazer um relato a respeito desse percurso e vai mostrar que muitos não entraram no repouso, muitos não chegaram à terra prometida por causa da falta de fé. Cristo também é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. E aí a gente começa a compreender aquilo que nós certamente já estudamos a respeito do Antigo Testamento e o que estamos estudando no Novo Testamento. O Antigo Pacto foi estabelecido por Deus e havia a necessidade do povo oferecer um animal sem mancha, sem mácula, para que o sumo sacerdote pudesse oferecer esse animal em sacrifício pelo pecado do povo e pelo seu pecado. Jesus Cristo ofereceu o sacrifício único pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que foi oferecido a Deus pelos nossos pecados. Apenas pela fé em Jesus Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Antigamente, você teria que oferecer um animal em sacrifício pelos seus pecados. Hoje, simplesmente, a fé em Jesus Cristo é suficiente para que você tenha a remissão, a salvação dos seus pecados. Então, fala também a respeito de um sacerdócio especial, que é o sacerdócio de Melquisedeque. É claro que podem surgir muitas dúvidas a respeito de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? A própria Bíblia, o próprio autor aos Hebreus fala que era de difícil interpretação. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. O que nós podemos compreender é o que está escrito. Não adianta a gente querer inventar alguma coisa a respeito de Melquisedeque. Diz que ele era rei de Salém, mas não tinha genealogia. Ou seja, o que nós podemos compreender pela fé? Que Deus é soberano. E naquele momento havia a necessidade desse sacerdote para que os homens pudessem oferecer os seus sacrifícios. Abraão, por exemplo, ofereceu o seu dízimo antes mesmo da obrigação da lei e ofereceu a Melquisedeque como oferta agradável a Deus. Então, Melquisedeque era um rei de Salém e era da ordem de Melquisedeque o sacerdócio eterno de Cristo. Se aquele sacerdócio, se aquele sumo sacerdote era passageiro, ele
tinha a sua limitação, Jesus Cristo é o sacerdócio eterno. E o escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar, ele vai nos ensinar isso. Pois Jesus Cristo ofereceu sacrifício único por nós e este sacrifício foi eterno. Então Jesus Cristo é o mediador de um pacto melhor e eterno. Devemos aniquilar, apagar da nossa Bíblia o Antigo Testamento? De maneira nenhuma. Nós devemos ter o antigo pacto para que possamos compreender o novo pacto que foi estabelecido por Cristo. Pois o Antigo Testamento nos mostra, nos leva, nos encaminha ao Messias prometido por Deus. E ele faz em Jesus Cristo a consumação de tudo aquilo que havia prometido, de tudo aquilo que havia sido escrito. E o novo pacto é estabelecido em Cristo, mostrando que a mediação que ele faz entre nós e Deus é única, é eterna. Nós, para que possamos chegar até Deus, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos crer no seu sacrifício. Portanto, quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, porque ele é o único que pode ser o mediador entre nós e Deus. Então, Moisés, os anjos, os sacerdotes tiveram o seu valor. Não vamos menosprezá-los e tirar o valor de cada um. Todos eles foram usados por Deus. Os anjos como ministradores de Deus em nosso favor. Em alguns momentos eles se transformaram, eles se deram forma e foram vistos por alguns homens, depois sumiram. Deus é quem faz todas as coisas da maneira e como Ele quer. Então, esta mediação, ela é bem explicada na carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os outros tiveram seus valores, tiveram a sua... eram valorosos diante de Deus por meio da sua fé, por receberem um compromisso da parte de Deus e exercerem aquele compromisso com muita dedicação, mas eram apenas homens usados por Deus, diferentes de Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado por Ele para que pudesse morrer, 3 dias depois ressuscitar para a glória de Deus e fazer com que nós possamos ter vida nele. O escritor, ele vai prosseguindo e em algum momento ele exorta aos crentes a perseverar na fé. Como a gente disse no início, é uma carta de encorajamento. No século I, no momento do acontecimento desta carta, os crentes eram muito perseguidos. Os judeus convertidos, perseguidos mais ainda, né? Mas havia a necessidade de se perseverar naquela fé, para que eles pudessem compreender que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus enviado por Ele para que pudesse salvar a humanidade, salvá-los do pecado, que o Messias já havia vindo. Eles precisavam compreender isso. Então, em muitos momentos, o escritor exorta aos crentes a permanecer na fé, a permanecer naquela doutrina. E aí no capítulo 10, eu queria ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 19, que diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aprimoremo-nos, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo de coração aspergido para nós purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivá-los ao amor e às boas obras.
Devemos considerar uns aos outros para que possamos estimular uns aos outros as boas obras, as obras que nos foram ensinadas por Cristo. Não devemos deixar de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vem se aproximando aquele dia. Nos tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, é bem verdade que você já deve ter ouvido muitos dizerem que é o fim, que o fim chegou, é a grande tribulação, muitas e muitas e muitas outras coisas. E a volta às reuniões no templo está se aproximando. E é o momento de nós nos encorajarmos uns aos outros. Entendermos que Jesus Cristo está perto. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e ainda não acabou, é porque ele está conosco ainda. E ele está com você. Assim como ele encorajava aos crentes daquela época a entender, a compreender que Jesus Cristo estava com eles e que eles precisavam permanecer na fé, Jesus hoje também está nos encorajando. Jesus hoje também está dizendo para nós que nós precisamos ter fé, que nós precisamos ter coragem. No mundo tereis aflição, mas tende coragem, eu venci o mundo, Jesus Cristo já nos dizia. Então, ele chega a um momento no capítulo 11, onde ele vai relatar alguns heróis da fé. Como nós dissemos, falamos no início sobre a superioridade de Cristo a Moisés, aos demais homens, aos sumos sacerdotes, aos anjos, e ele vai mostrar alguns homens, algumas mulheres que venceram pela fé. O capítulo 11 vai nos dar uma aula a respeito de fé. Vai nos mostrar que, ainda que estejamos com as lutas que nós estamos passando no nosso dia a dia, aqueles homens e mulheres também venceram as suas lutas, venceram as suas dificuldades, venceram os seus desafios pela fé. E pela fé, nós também vamos vencer e estamos vencendo todos os nossos desafios. E aí eu pergunto para você o seguinte: o que é fé para você? É muito comum as pessoas, ao serem perguntadas o que é fé, a fé está lá em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Pois é uma definição linda, mas e para você? Como está a sua fé? Como você está acreditando? Verdadeiramente você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Muita gente afirma apenas que ele é o Salvador. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor por isso. Realmente ele é o Salvador, mas ele precisa ser o nosso Senhor. Aquele que vai dirigir, aquele que vai orientar, aquele que vai nos mostrar o caminho a ser seguido, aquele que vai mostrar para nós quando recuar, quando estivermos diante do perigo, do pecado, aquele que vai nos ensinar, que vai nos doutrinar. Esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, o escritor aos Hebreus, quando fala de fé, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou fazer muitas obras, dar comida aos pobres, ajudar nisso, naquilo, fazer a obra tal e aquilo, se eu não tiver fé, se eu não crer em Jesus Cristo, se eu achar que é apenas pela minha própria força, por aquilo que eu sou capaz de fazer pelo meu próprio braço? Não. Eu preciso crer que Jesus Cristo é que está me dando capacidade, sabedoria, força para que eu possa vencer aquele obstáculo, para eu fazer uma coisa aqui ou outra ali, para que eu pudesse falar em nome dele. É ele. A honra, a glória e o louvor é dado a ele. Se você hoje está aí nos assistindo e está com todo o vigor, com toda a saúde, com a sua geladeira cheia, é porque Jesus Cristo te deu condição de trabalhar, de ter saúde. É ele. É Jesus. E aquele povo precisava compreender isso. Os leitores aos Hebreus que chega até nós estamos lendo Hebreus hoje. E esta carta chega até nós com uma mensagem poderosa.
para nos firmar em Jesus, para dizer para nós que nós precisamos dele, que ele é superior a qualquer outra coisa, a qualquer outro homem, e nós não devemos temer o que possa nos fazer o homem, sim temer a Deus. Ele fala também nesta carta que ele não quer mais, ele não se agrada mais em sacrifícios, pois Jesus Cristo ofereceu o sacrifício único por nós. O que nós precisamos fazer hoje é receber Jesus como Senhor e Salvador. Crer nele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que assim possamos viver com ele e sermos agradáveis a ele pela nossa obediência e pela nossa fé. Deixemos então capítulo 12, versos 1 e 2, todo o embaraço e o pecado, e olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. De todas as formas, para tentá-lo, para fazer com que ele pudesse escorregar uma palavra ou outra, mas ele permaneceu firme na sua convicção. E quer, e nos ensina, e nos mostra que ao sermos imitadores dele, nós possamos também seguir firmes em nossa convicção. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, nós não vimos Jesus Cristo sendo crucificado. Nós não vimos quando o túmulo estava vazio, mas hoje, pela fé, nós cremos. E o objetivo da carta aos Hebreus era mostrar para aqueles crentes que eles estavam seguros com Cristo, que eles precisavam desta orientação. Eu sempre costumo dizer que se você tem um amigo judeu, se você conhece alguém judeu, orienta ele para ler essa carta aos Hebreus principalmente. Se ele vai começar a ler a Bíblia, começa lendo a carta aos Hebreus, que vai ser diretamente para ele, vai mostrar verdadeiramente aquilo que ele precisa saber a respeito de Cristo. A gente sabe que os judeus ainda aguardam o Messias que foi prometido por Deus, mas nós, louvado seja o nome do Senhor, já temos essa plena certeza de que ele veio e está prestes a voltar para buscar a sua igreja triunfante. Você faz parte dessa igreja triunfante. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa exercitar a sua fé. Esta carta nos exorta no sentido da nossa fé ser fortalecida em Cristo, para que possamos compreender que ele não mudou. Estamos passando por lutas, estamos passando por privações, sim, mas ele está conosco, ele está perto e certamente dará o escape no momento adequado. Ele certamente aliviará as nossas tensões, as nossas dores, no momento em que nós não estivermos suportando mais. Continue crendo nesse Deus maravilhoso, que enviou Jesus Cristo para salvar você e a sua casa. E que Deus assim abençoe ricamente a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. What gift of love could I offer to a king?